Continue Desenvolvendo. Olá pessoal, I'm here again, aqui é o Juliano e esse é o canal Continue Desenvolvendo. O Juliano está sentado em uma cadeira e está utilizando uma camisa vermelha com detalhes pretos e atrás dele tem uma parede branca. Acima, levemente à esquerda, tem um quadro com uma imagem abstrata. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre acessibilidade. Você sabe o que é acessibilidade? Sabe por que ela é importante? Então é isso que vamos tentar mostrar um pouquinho hoje, porque ela está presente em nossas vidas a todo tempo, onde a gente vai, os dispositivos que a gente utiliza. Então, primeiramente, vamos ver o que a Lei Brasileira de Inclusão fala sobre acessibilidade. Definição de acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, com isso, podemos ver que a acessibilidade está presente na comunicação, na tecnologia, nos ambientes, nos espaços, onde que a gente precisa caminhar. E quando a gente fala sobre acessibilidade, nós também precisamos pensar em três coisas: pessoa com deficiência, barreiras e tecnologias assistivas. A acessibilidade, ela está diretamente ligada à inclusão social. Então, a gente logo pensa em pessoas com deficiência. Mas não são só as pessoas com deficiência que precisam de espaços acessíveis, precisa da acessibilidade no dia a dia. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas é claro que a acessibilidade está totalmente ligada à inclusão social das pessoas com deficiência. Então, eu sou deficiente visual, mas existem outros tipos de deficiência, Tem a deficiência física, que é a pessoa que tem uma ou mais partes do corpo, que tem alguma alteração que prejudica ali na sua funcionalidade, na hora de exercer as suas funções, Então, não é uma alteração estética, ou às vezes a pessoa tem até uma alteração em alguma parte do corpo, mas não atrapalha, não limita as suas atividades, então isso não é tido como deficiência física. Nós temos também a deficiência auditiva, que é quando a pessoa perde parte da audição em ambos os ouvidos, ou totalmente, que aí no caso é a surdez, a pessoa fica surda, Tem também a deficiência intelectual, que é quando a pessoa tem alteração aí no desenvolvimento intelectual, social e conceituais. Então, cada tipo de deficiência tem as suas próprias barreiras no dia a dia, que podem atrapalhar o seu desenvolvimento, pode atrapalhar o seu acesso à sociedade. Então, o que são barreiras? Barreira é qualquer tipo de impedimento, é qualquer tipo de coisa que pode dificultar o pleno acesso dessa pessoa na sociedade, as suas atividades, seu exercício enquanto cidadão, qualquer coisa que dificulte isso é uma barreira. Então, quando a gente promove ações, quando nós fazemos coisas para tirar essas barreiras, a gente está promovendo a acessibilidade, Então, vamos ver alguns tipos de acessibilidade que a gente pode exercitar, que a gente precisa fazer, que é algo básico para eliminação de barreiras, ou seja, quando a gente exerce essas acessibilidades, promove essa acessibilidade, nós estamos liberando essas barreiras, mas se não tem acessibilidade, então essas são barreiras para as pessoas. A primeira acessibilidade aqui é a acessibilidade atitudinal. Nessa acessibilidade, todas as outras estão envolvidas, E o que seria a acessibilidade atitudinal? Ela se refere à percepção do outro sem nenhum preconceito, discriminação, estereótipos. É a forma que você vê o outro, a forma que você tem atitude em relação ao outro. Então, todas as outras barreiras estão relacionadas a elas, porque uma vez que você tem uma atitude
para promover acessibilidade, você não tem preconceitos, você não tem discriminação com qualquer pessoa, você fica muito mais apto a promover os demais tipos de acessibilidade, eliminando as outras barreiras. Como que podemos perceber esse tipo de acessibilidade? Por exemplo, quando em algumas instituições, empresas, os gestores, eles promovem ações, promovem algumas estratégias para colocar a acessibilidade nos processos. Então, a gente vê essa atitude, a gente percebe que a preocupação daquele gestor, daquela empresa, daquela instituição é promover a acessibilidade nas suas demais formas. Acessibilidade arquitetônica e urbanística. Então, o que seria esse tipo de acessibilidade? Quando não tem essa acessibilidade, se torna barreira, certo? Então, nos espaços públicos ou privados, que é aberto ao público, né, ele precisa também de acessibilidade, precisa das calçadas, precisa ter uma acessibilidade, um lugar bom para poder passar, né, para as pessoas poderem caminhar, para passar cadeira de rodas, por exemplo. Então, isso nos espaços públicos, né, nesses espaços que estão abertos ao público. Agora, em edifícios públicos ou edifícios privados, a gente vê também algumas coisas que podem ser feitas, por exemplo, nos elevadores, pode ser colocadas rampas, pode colocar adaptação em banheiro, por exemplo. Essas adaptações, elas promovem essa acessibilidade arquitetônica e urbanística. Quando não tem esse tipo de acessibilidade, isso se torna barreira de acesso. Acessibilidade metodológica. Essa acessibilidade também é um tipo muito importante. A gente vê isso, né, em faculdade, ensino médio, também é conhecida como acessibilidade pedagógica, né? Então, é a forma que essas instituições, os professores de faculdade, de ensino médio, que eles podem passar esse conteúdo para as pessoas que estão, para os alunos que estão na sala de aula, né? Então, tem formas diferentes de se fazer isso. A partir do momento que entende a diversidade de pessoas que tem na sala de aula e procura implementar formas diferentes de passar o conteúdo, se precisa de um sistema Braille, se precisa de Libras. Então, essas formas de promover a acessibilidade é a acessibilidade metodológica. É a forma que vai ser utilizada para passar o conteúdo e na hora também de fazer a avaliação do conteúdo, né? Se precisa de não só de uma forma escrita em braille, mas precisa de algum equipamento tecnológico, precisa de entregar os trabalhos no formato digital. Então, essa flexibilidade indica a acessibilidade metodológica. Acessibilidade nos transportes. Essa acessibilidade, ela fala dos veículos, né, que precisam estar acessíveis, mas não somente eles, mas as paradas de ônibus, por exemplo, as calçadas, os terminais, as estações precisam estar acessíveis a todas as pessoas, né, as pessoas que têm alguma limitação e as pessoas também que não têm limitação. E também os sistemas utilizados para o transporte precisam estar acessíveis. Então, quando isso não ocorre, acontece a barreira nos transportes. Acessibilidade nas comunicações. Isso é muito legal, pessoal. É quando a gente tem a acessibilidade para se comunicar, seja de forma escrita, seja por meio de sistemas de envio de mensagens, seja para a gente conseguir estudar, ao invés de ler um livro escrito ali em braille, a gente também tem um livro, tem a versão em áudio. Então, toda essa forma de você receber a comunicação e também conseguir se expressar, então tudo isso provê acessibilidade nas comunicações, né? Quando isso não ocorre, tem alguma coisa que dificulta o recebimento de informação, tem alguma coisa que dificulta a gente conseguir enviar também o que a gente precisa para outras pessoas, a se comunicar de forma geral, acontece a barreira nas comunicações. Um dos exemplos de
acessibilidade nas comunicações é quando tem um intérprete, por exemplo, de Libras na sala de aula. Então, isso facilita a comunicação da pessoa que precisa se comunicar na linguagem de sinais a receber e passar informações. Acessibilidade digital. Essa acessibilidade, a gente precisa muito dela hoje, principalmente nesse mundo globalizado através da internet. Então, todo esse acesso que a gente tem aos conteúdos de forma alternativa, seja de forma em texto, né, seja em forma de áudio, tudo isso faz parte da acessibilidade digital, né? Quando a gente tira esses impedimentos no acesso dessa informação em tudo que está aí de forma digital, tudo que está virtualizado, então a gente promove a acessibilidade. O contrário, quando a gente não consegue ter acesso, quando a gente não consegue, tem alguma coisa que dificulta esse acesso a essas informações que estão de forma digital, então a gente encontra essa barreira. E cada vez mais a gente precisa promover essa acessibilidade. Depois eu vou falar um pouco mais sobre acessibilidade digital, sobre acessibilidade web, e todos os recursos que a gente pode utilizar nos próximos vídeos. É algo básico, tanto quanto os outros, mas hoje faz necessário ainda mais por conta da internet e de todo esse acesso globalizado que nós estamos tendo. Então, existem vários outros tipos de acessibilidade, né, maneiras que nós podemos promover a acessibilidade no nosso dia a dia, só que esses foram que eu escolhi para ressaltar hoje. Tá? Se você conhece algum outro tipo de acessibilidade, queria acrescentar alguma coisa, pode falar aqui nos comentários, porque vai ser muito enriquecedor. Então, para colocar em prática essas acessibilidades, né, remover essas barreiras, nós podemos utilizar algumas ferramentas, alguns recursos, podemos utilizar tecnologia assistiva. E o que seria a tecnologia assistiva? Tecnologias assistivas para promover a acessibilidade removendo as barreiras. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionado à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. São todos esses produtos, né, essas estratégias que são utilizadas, serviços que promovem essa acessibilidade para que a gente consiga ter maior independência, maior qualidade de vida, né, e assim ter uma inclusão social também, conseguir fazer as coisas com igualdade de condições. Dentro, por exemplo, da deficiência física, o que pode ser feito, né, para eliminar essas barreiras no dia a dia? Por exemplo, pode ser removida as barreiras na hora que a gente está circulando no edifício, pode ser criadas rampas, pode colocar as portas dos banheiros, por exemplo, as portas de outras salas num tamanho maior para caber uma cadeira de rodas, pode colocar aquelas barras de apoio também dentro dos banheiros, fazer com que as pias, os bebedouros, tudo isso esteja também numa altura acessível. Também pode ter reserva de vagas de estacionamento próximo ao trabalho das pessoas, para que as pessoas com deficiência física não precisem se deslocar tanto para chegar até a sua unidade, por exemplo. Então, tudo isso, toda essa eliminação de barreiras nos espaços públicos, nos edifícios, contribuem para a acessibilidade, aí, principalmente para a pessoa com deficiência física. Para a pessoa com deficiência auditiva, né, pode ser utilizado o recurso de Libras, né, pode ser utilizado o recurso de legendas, também pode ser usado todo tipo de sinalização visual para que as pessoas que não conseguem ouvir possam ser avisadas, possam receber informações. Para a pessoa surdo-cega, pode ser utilizado o sistema de Libras adaptado, utilizando o tato. Pode também ser utilizado o alfabeto manual. Oi. Também pode ser utilizado o sistema pictográfico, que usa símbolos e figuras para designar os objetos e as ações. Também tem o alfabeto comum, que substitui as letras por desenho em relevo. Para a pessoa que tem deficiência intelectual, pode ser utilizado algumas estratégias, como, por exemplo, atividade para o desenvolvimento dos processos mentais, o controle consciente, né, do comportamento, memorização ativa,
e outras estratégias, né, para promover acessibilidade. E pessoas também que têm o transtorno global do desenvolvimento, pode ser utilizado o computador como auxílio de aprendizagem, o sistema de comunicação através da troca de figuras e outras estratégias também. E para nós, pessoas com deficiência visual, também temos várias tecnologias assistivas que podem nos ajudar a obter essa acessibilidade. Por exemplo, para quem tem baixa visão, uma visão subnormal, pode utilizar ampliadores de tela, pode utilizar lupa, contraste de cores, tá? Também temos audiolivros, né, o recurso de audiolivros para ter acesso a materiais, temos também leitores de tela, né, utilizamos a bengala para caminhar aí no dia a dia, para identificar os obstáculos, também utilizamos cães-guia, que nos auxiliam muito a desviar desses obstáculos, e temos também o sistema Braille, que é o nosso sistema de escrita, né, e leitura, que é o sistema que também a gente é alfabetizado para conseguir ler utilizando o tato. E é o sistema Braille, tá? Não é Braulio e não é hebraico. É o sistema Braille. Então, pessoal, todos esses recursos, todas essas tecnologias são utilizadas para promover a acessibilidade no nosso dia a dia, removendo essas barreiras, mas não são só apenas essas deficiências. Não pode ser que um recurso, várias pessoas com diferentes deficiências utilizem. Então, quando eu falo que para deficiência física, né, é muito importante a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas, né, fazer uma calçada melhor, colocar rampa, retirar todos esses obstáculos das vias, dos espaços públicos, isso também auxilia a pessoa com deficiência visual, né, auxilia todas as pessoas. Quando a gente fala também em recursos de audiolivro, então pode ser que uma pessoa com deficiência intelectual ou mesmo com dislexia se sinta mais confortável ouvindo uma informação do que lendo, por exemplo. Então, esses recursos, essas tecnologias, servem para promover a acessibilidade para todos. Outra questão também muito importante é lembrar que a acessibilidade, ela não é só para pessoas com deficiência, tá? Às vezes o que fica mais nítido são essa acessibilidade para as pessoas com deficiência, porque a gente precisa de liberar essas barreiras, né, no nosso dia a dia. Então, tem tudo a ver, como eu falei, acessibilidade com pessoas com deficiência e inclusão social, mas também todas as pessoas precisam de acessibilidade em algum momento da sua vida. Você pode ter alguma limitação em determinado dia, por exemplo. Ou então, se você é pai ou é mãe e tem uma criança de colo, então você também precisa de uma acessibilidade nas calçadas para você conseguir se locomover com segurança. Então, você está com uma mobilidade reduzida. Isso também serve para pessoas gestantes, também lactantes, pessoas que são idosas, obesas. Então, tudo isso facilita para que todos nós tenhamos mais segurança na hora de fazer as nossas atividades. Isso também remete à acessibilidade digital, que eu vou falar um pouco mais de acessibilidade web nos próximos vídeos, porque se você também tem um celular, tem um dispositivo que você precisa acessar uma informação, você precisa requerer alguma coisa em algum sistema do governo ou mesmo na empresa, e se por um acaso o seu dispositivo ele não tem tanta capacidade de processamento e você não consegue acessar determinado sistema, isso também não está tendo uma acessibilidade para você acessar. E também se alguma pessoa precisa de acessar o celular utilizando somente uma mão, porque por um acaso ele quebrou o braço, por exemplo, ele está com uma limitação. Então, precisa daquele sistema estar preparado para ter uma boa acessibilidade para o acesso de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, acessar o mesmo tipo de informação. Então, isso serve tanto para mim, quanto para você, para os seus familiares, para os seus amigos, para todo mundo que precisa de, a todo tempo, ter segurança, ter autonomia, ter independência, ter qualidade no acesso a qualquer tipo de atividade, seja para lazer, seja de forma profissional, né, no trabalho, para o que quer que seja,
nós precisamos de acessibilidade. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Se você conhece outros tipos de acessibilidade, gostaria também de compartilhar a sua ideia, o que você acha sobre esse assunto, deixe nos comentários. Vamos interagir, isso vai ser muito rico para todos nós, a cada vez mais entendermos sobre esse assunto. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, tome essa atitude, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Faça com que esse conteúdo seja acessível ao maior número de pessoas. E não se esqueça, independentemente de qualquer coisa, continue desenvolvendo.